É muito importante querer e essencial saber, mas é imprescindível a conjugação do verbo amar. Amar e instruir, eis a recomendação fundamental do Espírito de Verdade. Se amar é a vivência, a aplicação prática de tudo o que já sabemos, a instrução é a aquisição de novos conhecimentos, seja para compartilhá-lo ou compartilhá-los com os semelhantes, ou para aperfeiçoar o que já somos, seja para conquistar outras dimensões do saber, que são novos horizontes. Pois Deus não tem segredo para com seus filhos, mas pede preparo para que possamos suportar as revelações espirituais. E temos em nosso favor o Espiritismo, que é uma filosofia transcendente, uma ciência imanente e uma moral consequente. Sua proposta fundamental é estudar a origem, compreender a natureza e cientificar-se do destino dos espíritos, tendo como meta essencial a iluminação e libertação de consciências. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos espíritos no seu tríplice aspecto. Filosofia que estuda, ciência que compreende e moral que aplica. Porque a filosofia, por mais que nos ensine a pensar, a raciocinar, a duvidar, a indagar, ela não nos ensina a fazer. Tem noções. A ciência discerne, compreende, nos ensina a fazer, mas não nos ensina a comportar. O código de ética e moral, o Evangelho do Cristo em espírito verdadeiro, esse define o nosso comportamento. Então, para que estudar, se eu não almejo compreender? Para que compreender, se eu não desejo aplicar? Por isso, de nossa parte, eu não vejo vantagem quase nenhuma em apenas estudar sem entender. Compreender sem uma função que pode tornar-me melhor hoje do que ontem e amanhã em relação a hoje. A nossa gratidão a vocês, telespectadores, internautas, a Aline Gonçalves, que está nos conduzindo até vocês, aos equipamentos, à internet, a tudo e todos que contribuíram para que esse momento fosse possível. Anunciamos antes, não na última quinta que fizemos confusão, que seria a partir de agora uma quinta sim e outra não, o quadro Livres Pensadores. Isso somente até janeiro. A partir de fevereiro, somente a última ou o último domingo do mês, a última live, que será Livres Pensadores, o 4. Os 3 outros nós vamos estudar e aprofundar o bisturi da investigação nas entranhas do próprio ser para a compreensão de novas realidades. Porque o nosso entrevistado do dia 3 de dezembro, o doutor Alessandro Loyola, ele postou uma frase, creio que de sua última obra, ou até do seu próprio conteúdo, da sua intuição, exatamente assim. A segunda onda da pandemia não é
uma onda viral. Então, a segunda onda da pandemia não é uma onda viral. Está aí na tela, pode acompanhar conosco. Não é nem econômica, ela é pior do que isso. É como se fosse um presídio mental, em que as pessoas se colocaram lá voluntariamente. E parece não haver nenhum argumento racional possível na Via Láctea para resgatar essas pessoas dessa prisão que elas mesmas se colocaram. Isso é um fato. Nós estamos nos esforçando ao extremo. E dentro desse esforço, na tentativa de alertar para esse estudo e conhecimento, foi feita uma frase a partir de uma interrogação de uma parceira de jornada, a doutora Mayra. Ela fez a interrogação, surgiu algumas frases e culminou nesta reflexão que será colocado na página de autógrafo do livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Uma coisa é concordar ou discordar das ideias que não mais condizem com o patamar reflexivo de quem as analisa, assim como as que se apresentam além de sua capacidade de entendimento, pois esta é uma função da ignorância que julga e da imaturidade espiritual que não compreende no degrau em que se encontram. Já a compreensão produtiva e o discernimento proativo são filhos da maturidade e da sabedoria personificados na ação benevolente, posto que quem os possui em graus superlativos, a ninguém julga, tampouco condena quem quer que seja, porque simplesmente é o que pensa e vive o que fala. Assim, abramos as nossas consciências, se assim podemos dizer, para sentir a presença de Deus, do Cristo em nós. Simultaneamente, faça isso com a própria mente, mas esvazie a sua xícara para que você possa provar um outro chá ou novos chás. Deixe a mente em branco, sem ideias preconcebidas, sem os pré-julgamentos filhos da ignorância e sem a perturbação filha da imaturidade. Deixe o discernimento em observação, como observador, e a sabedoria no controle total. A sabedoria advinda da intuição, que é a fé vivenciada, o eu sou. Enquanto a maturidade, o discernimento, o mundo racional, eu estou observando. Então eu vou observar, ou nós vamos observar, no eu estou observando, a fração nossa, ou a totalidade, do eu sou. E desejarmos ser um com ele, para que possamos dizer em alto e bom som, eu sou o que penso, eu vivo o que falo. É a coisa mais fantástica que existe. Porque não precisamos olhar para os lados para ver se alguém está nos observando. Porque eu sou o que penso, eu vivo o que falo. Eu não tenho nada a esconder e não temo coisa alguma. Porque o último capítulo do segundo livro
o despertar da consciência de sal da terra à luz do mundo, vendo a obra, vê-se Deus. Então, se eu for observar o que está fora, eu estou observando Deus em suas imensuráveis expressões. Se eu voltar o olhar como observador de mim mesmo, vou enxergar Deus em cada partícula da minha realidade. Do eu sou ao eu estou, do eu maior ao eu menor. Então, para onde eu direcionar, para dentro ou para fora, eu estou vendo as imensuráveis manifestações de Deus. E se Ele é a própria lei, a sabedoria e a perfeição absolutas, o que é que pode estar errado na sua obra? Se eu não tenho a maturidade para compreender, como eu posso julgar o próprio Deus, falando que alguma coisa não condiz com a minha realidade, com a minha necessidade? Porque se algo me perturba, me incomoda, é porque ainda não tenho aquilo que me incomoda. Mas se algo me compadece, me chama a atenção para o exercício da solidariedade, da fraternidade, agora sim, eu estou no patamar de servidor, não de alguém que quer ser servido. De modo que os estudos daqui para frente vai ser mais ou menos assim, como sempre foram. Temos que valorizar quem está estudando o livro, que é o quadro Livres Pensadores. Deixar as criaturas, os grupos que estudam, expressar o que já compreenderam e questionar o que não foi possível compreender. Então, quando olhamos a obra ou analisamos um texto, despido de preconceitos, de ideias pré-concebidas, como Allan Kardec nos recomendou no item 7 da introdução da obra O Livro dos Espíritos, o sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Porque é um estudo novo, entre aspas. E não se pode fazer estudo fora da minha capacidade de compreensão com ideias pré-concebidas. Se eu já as tenho, então não faz sentido estudar. O estudo ele serve exatamente para alargar as possibilidades do meu pensar, assim como acentuar a sensibilidade do meu sentir e criar forças e estímulos para que eu possa melhor organizar o meu viver, ou bem viver. De modo que, quando analisamos qualquer texto, vou pegar aqui, não está viciado, vou abrir com os olhos fechados em alguma parte, e eu quero ler exatamente o que está no terceiro parágrafo, na segunda linha, e compreender só o que está na segunda linha do que vou ler. Porque esse livro tem começo, meio e fim, onde você abrir. O terceiro parágrafo, ele começa assim: diante disso, quer criemos os elementais orientadores e executores das futuras ações. E agora a segunda linha. Ou promovamos as consciências instintivas existentes no universo psicofísico. Parece que alguém perguntou como fazer isto. Como promover essas consciências instintivas existentes
no universo psicofísico. Porque no início o homem tem apenas instintos. Mais avançados e transformados, sensações. Mais instruídas, emoções. Mais purificadas, sentimentos. No ápice da sublimação dos sentimentos, na edificação das virtudes, construímos uma síntese, uma fusão de todas essas virtudes. E todas as virtudes, numa síntese coesa, chamamos de amor. Ou no espírito, de superconsciência. Ou o reino de Deus em nós. O que há de mais nobre das minhas próprias vivências. Então temos do interior para o exterior, para colocar estas virtudes em ação, o Cristo em nós, que amorosamente chamamos, na visão de Leon Denis, a potência de todas as potências, a onipotência do ser, que é o que chamamos de vontade, de dentro para fora, para trazer essas forças intuitivas, essas virtudes, para a sua personificação no mundo consciente. E temos da nossa parte, para chegar lá, porque estas estruturas ou estas intuições encontram-se na consciência e vão se expressar por intermédio do centro coronário. Que as 12 pétalas centrais, exatamente os 12 ministros diretores, as 12 virtudes mais nobres do ser, é que constrói o suprassumo delas, é o Cristo em nós, ou a vontade em nós, de dentro para fora, que está a serviço da consciência profunda. Das 16 pétalas do centro laríngeo, encontra-se nelas a vontade da própria alma, que nós chamamos de desejos. Então, esses 16 elementos, essas 16 expressões dos desejos, viajam do laríngeo para o centro frontal, onde há 96 entidades a serviço da inteligência, da imaginação, da memória e da capacidade criativa que é o pensamento. Se eu sei dos mais profundos desejos de minha alma, eu vou trazer a pauta para o mundo mental, acionar a inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, colocar a imaginação em pauta e chamar a atenção do Cristo em mim. E ele vai chegar com esses sentimentos profundos e entregar-me a encomenda, que chamamos de pensamentos. Mas partiu de mim. Se eu quero, eu penso. Se eu não quero, eu sou pensado. Se for por ele, que é o nosso guia e modelo, muito que bem. Mas se não for, onde está o meu tesouro, está o meu coração. E se o meu tesouro estiver noutras realidades? Quem é que está no comando de minha inteligência? Porque a partir da inteligência, do poder imaginativo, desse desejo de criar alguma coisa, eu posso criar o tormento e entrar em conexão com o já perturbado em mim, o inconsciente. Os elementos que precisam de iluminação. Ou do mais ou menos em harmonia que está no meu subconsciente, que precisa de ressignificação, se já não estou bem. Porque ele define o meu comportamento.
Então, se a mente obedecer o meu passado, vou ficar escravizado. Se obedecer a subconsciência, vou permanecer no mesmismo. Mas se estiver a serviço de quem a gerencia, do Cristo em mim, e eu uno com Ele, agora não há mais limite. Não há mais limite. Porque nada é impossível àquele que crê e ama, aquele que crê e vive a sua crença. Sempre vence quem tem vontade firme. É quando a minha se une à vontade maior em mim. Eu e ele somos um. Já não sou mais eu quem vive, mas ele que vive em mim. E vontade firme é aquela que se faz disciplinada no exercício do dever, da obediência, da paciência, da perseverança e da autoconfiança. E a fé gera a autoconfiança. E esta gera a paciência, que se capacita na organização do todo espírito. O trabalho no bem gera a serenidade e o desprendimento gera amor. O amor é a manifestação mais potente e evidente em Deus, e ao mesmo tempo a força mais discreta e sutil no próprio Criador. Assim, baseado na reflexão do Dr. Alessandro, que nos deu a honra da entrevista, que já está com mais de 13 mil visualizações. Você quer sair desta prisão? Porque eu já saí há muitos anos. Há quase 30 anos. E como livre pensador, porque se eu quero, eu penso. Aprendi com Allan Kardec e com Leon Denis. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai criar o novo corpo, que vai aperfeiçoá-lo. Deus fornece apenas a matéria-prima e as diretrizes. Até quando eu vou terceirizar a minha felicidade, a paz de consciência que depende da minha construção? Ou qualquer coisa que queira ou que queiramos fazer. Então, o projeto Despertar da Consciência é para isso. Porque a partir desse despertar de consciência e assumir o comando da minha própria vida e criar uma nova realidade, e hoje, a cada dia está mais claro, porque qualquer elemento que não condiz com a harmonia que construímos até então, se não for orientado, ele chega em nosso cenário gerando desarmonia. Se for um alimento, um enlatado, um embutido, por exemplo, com seus conservantes, etc., trazendo a desarmonia desses elementos deletérios, mas que foram criados para conservar, tecnicamente, os alimentos. Não sei se o alimento já é mais um alimento, ou se é apenas um alienígena que o corpo não o reconhece como tal. Porque quanto mais natural ele chegar, quanto menos adulterado estiver, mais fácil o corpo lida com ele, porque ele está de acordo com as normas ou com as diretivas da natureza. E eu sou natureza, o meu corpo é uma cópia da natureza. Aqui, se vier nessas condições, nada se perde. Tudo vai se transformar. Como já mensurou Lavoisier.
Eu não quero me livrar de nada. Eu não quero me livrar de um vírus, nem de uma bactéria, nem de um verme, nem de um micróbio. Eu quero compreendê-los e promovê-los. Até porque, depois que eu entendi, com Louis Pasteur, Claude Bernard, não são eles que geram as doenças. São os ambientes que os acolhem. E eles, quando estão em nós, se nutrem do que pensamos, do que sentimos, do que lemos, do que falamos, do que ouvimos, do que comemos. E se tornam agressivos, se é que se tornam, pelo alimento que receberam. Então se tornam violentos como o seu condutor. Mas são pacíficos, porque eles foram criados para sustentar a harmonia do nosso corpo. Não por acaso formam mais de 70, 80, muitos cientistas já afirmam 90% da massa física do nosso corpo. Outros pensam que o nosso corpo tem apenas 10 trilhões de células. Nós temos 200 quintilhões de células, onde mais de 100 trilhões são humanas. Veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então, a nossa gratidão à TVC de Três Lagoas, a Web Rádio Portal da Luz, ambas emissoras parceiras de Mato Grosso do Sul, ao Portal do Espiritismo em Andradina, São Paulo, a TV Web de Frutal, Minas Gerais, e a TV e Rádio Web por Espaço Espírita, também do estado de São Paulo, que está chegando como mais duas parceiras. E aos nossos patrocinadores, a Alvorada Veículos, que está completando 20 anos de existência. E está com a maior promoção, o maior feirão online, feito especialmente para você. Entre em contato e você pode ter belas oportunidades. Sempre são eles, Márcio, Bruno e Vanderlei, com sua equipe, que encaminha os veículos que adquirimos ou nos ajuda a adquiri-los, com ciência do que faz. Assim como a Matsumoto Imóveis está lá para nos ajudar a vender adequadamente pelo preço justo o nosso imóvel, arrumar um comprador ou um imóvel com o preço adequado à nossa necessidade e ao nosso bolso, quando desejamos adquirir ou até locar, se for o caso. Está lá à sua disposição. Ou a Ótica Sol está lá para lhe servir, não só no ramo de óculos, mas ela é uma ótica e relojoaria, com técnicos super treinados à altura da sua necessidade. As 3 empresas de Três Lagoas, ou o Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará, ou a Pousada Colonial, em São Luís do Maranhão, que está lá também para lhe servir da forma mais profissional, aconchegante e equipe competente que você possa imaginar. Então vamos seguir com algumas perguntas que já estavam na pauta e depois respondendo outras, mas dentro desse patamar. O que eu rejeito pode ser fruto da minha imaturidade ou da minha ignorância. A ignorância normalmente julga, cria uma régua e mede o estudo, o texto, o ser, a situação. A ignorância não alcança e às vezes se perturba
e prefere dizer que isso é uma loucura do que admitir a possibilidade de não ser. A nossa irmã Rosana Jorge faz um questionamento. Meu pai tem 89 anos e sofre de angina e reluta para tomar os remédios. Como posso ajudar? Expliquei a ele que a medicação o fará se sentir melhor quanto às dores e cansaço. E o que mais posso fazer? É a pergunta mais simples, mas a mais bem arquitetada também. É mais simples de responder, mas a complexidade na construção foi magnífica, Rosana. Então veja, se ele recusa tomar a medicação, e o pai da medicina já nos ensinara há quase 24 séculos que seu alimento seja seu medicamento. Que tal você ir por esse caminho? Respeitamos a ciência humana na área da medicina também. Mas se ele, como consciência já amadurecida, com 89 aninhos, rejeita e o seu corpo também, que tal, na hora da confecção dos alimentos, se eu usar a minha inteligência para pensar, eu posso criar o medicamento que quiser. E ele já está no momento que ele não quer paliativo, ele quer solução para a causa. Então, crie uma medicação como forças e estímulos e leve essas forças e estímulos por intermédio da alimentação para ressignificar o seu subconsciente e trazer de volta a harmonia psicofísica ou psicobiofísica. E para te ajudar, coloque uma música, de preferência instrumental ou que tenha uma letra à altura do que você está fazendo ou do que você almeja. Senão, dependendo da letra, vai te levar para outro lugar. Você precisa estar inteira na ação. E vai imaginando que você deseja construir de estímulos, porque existe na mente de cada ser, conforme Emmanuel, na obra Pão Nosso, na lição O Governo Interno, uma vasta rede de potenciais de progresso e de sublimação reclamando o trabalho. E Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz, as boas leituras enriquecem a mente, acalma o coração e estimula o progresso. Ou seja, as boas leituras enriquecem o consciente, inteligência, imaginação, capacidade criativa, memória, acalma o inconsciente e estimula, coloca em ação o superconsciente com essa rede de progresso, de potenciais de progresso e sublimação. Então imagine você levando elementos que pacifiquem o corpo e vitalizem, e ao mesmo tempo o mundo psíquico-emocional, mental, moral e espiritual. Com certeza você irá ajudá-lo. E se for ofertar o medicamento a partir de agora, converse com o medicamento. Neutralize os efeitos colaterais que podem ser mais danosos do que a dor que ele está sentindo e o cansaço. Por isso ele rejeita. Até hoje, eu vivo numa incógnita. Meu pai morreu mais depressa por excesso de medicamentos ou porque realmente estava na hora. E eu sei
que foi por excesso, principalmente por uma dose de antibióticos pesadíssimos. Queríamos que cicatrizasse uma ferida que não cicatrizava. Ela começou a cicatrizar e ele começou a morrer mais rápido. E naquele momento não tive a sensibilidade de perceber. Até hoje corro atrás do prejuízo. Faço tudo o que está ao meu alcance para aliviar a minha consciência e capacitar um pouco mais a minha inteligência, promovendo para melhor a ignorância, porque não sabia o que estava fazendo. Fiz por amor. Hoje sabemos neutralizar o efeito colateral de uma medicação e potencializar os princípios ativos, mas sabemos construí-la sem precisar dos edificados pela indústria química, porque eu tenho um laboratório em mim e um médico cientista no meu corpo, no meu perispírito, na mente e na consciência. Então faça isso, se prepare, se acalme. Antes, vá para a cozinha em harmonia, confeccione visualizando sem dores, vitalizado com entusiasmo, com ânimo, com energia, expertise, resistência. E não esqueça que nessa idade precisam ser bastante hidratados para não gerar as chamadas confusões mentais. Então não esqueça dos líquidos de qualidade. Pode ser suco de frutas, pode ser, porque há uma confusão se vai ser suco, que vai destruir as fibras, depende de quem está fazendo e de quem vai receber. De repente a pessoa já não consegue mais comer a fruta. Se eu extrair a essência por intermédio do suco, se eu souber fazer, eu estou dando a essência mãe, a consciência da fruta para a vitalização do corpo, porque até onde sabemos, o que fica no corpo é essa essência. Segundo o Ramatiz, o que fica é o que está no interior dos átomos, não é o que está nas moléculas, porque o máximo que as microvilosidades na intimidade do intestino delgado absorvem são moléculas pequenas, que ainda vão ser quebradas, e nesse processo de transmutação no fígado, com mais de 500 funções, quando ele transformar isso em energia que retorna ao sistema sanguíneo, que vai para o interior das mitocôndrias, que vai ser triturado esta molécula de energia, que já é a glicose ou ATP. Agora a essência disto, de acordo com a proposta de cada um, é que vai ser usada para a edificação, juntamente com os aminoácidos, da molécula de proteína. Então, a essência consciencial do alimento é a que fica. Nesse sentido, se você souber respirar, se alimenta muito mais o seu corpo do que com o que come. Isso é Miramês. O ar que respiramos é um medianeiro de qualidades indescritíveis. É um médium que traz todas as essências da natureza. E, ao mesmo tempo, narra o autor: o ser humano precisa mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago. Então, a harmonia na hora da alimentação é que faz a diferença. Não é o que comemos, nem como comemos. Melhor, não é o que comemos a quantidade, tampouco a qualidade dos elementos. É a harmonia em que me encontro, a gratidão com que recebo, a alegria de ser beneficiados com eles e a esperança que não falta.
que não faltem. A Márcia Maria, de Três Corações. Eu sou mineiro, Márcia, de Matutina, Minas Gerais, perto de São Gotardo, Ibiá, Araxá, por ali. Aqui eu estou em Três Lagoas e você está em Três Corações, então você está no lucro. E você deseja saber, porque nós trouxemos aqui o César Carneiro, que conviveu longamente com Chico Xavier, que naquele momento falamos da troca de espíritos no corpo de adultos. E mensuramos naquele momento, numa obra de Hermínio Corrêa de Miranda chamada Que é Animismo, o que é animismo? O que é fenômeno anímico, para ser mais exato? Então, o que é fenômeno anímico? E lá tem uma história de duas meninas ou dois espíritos. Que a história chama As Meninas de Watsek. Que também podemos dizer, como nós colocamos aqui, empresta-me teu corpo. Então, a que estava encarnada, enferma, com problemas psiquiátricos, e a desencarnada precisava realizar uma tarefa, como você observou, já que você falou que nos últimos 3 dias você estava revendo a live para entender. E você viu lá que a que estava enferma emprestou o corpo por estar num tormento. A outra prometeu curar o corpo e curá-la como alma. E fez as duas coisas. E lá no caso contamos que depois ela, já saudável, se encoraja, namora, engravida e depois se apavora porque tinha medo do parto normal. E na época não tinha o parto cesárea, com certeza, às vezes onde ela estava, como temos hoje. Ou nas últimas décadas, ou nos últimos tempos. E o espírito, que assumiu o corpo por 100 dias, na hora do parto, assumiu e fez isso. Nós fizemos isso, ou algo bem próximo disso, com a amiga, para trazer ao mundo a Valentina. Como fizemos também com a Valéria Marques, auxiliando o Alessandro, seu esposo, para trazer ao mundo a Narayane. Mas são duas coisas diferentes. Uma, basicamente, assumimos o corpo para aliviar as dores, porque já fomos, ou melhor, já animamos corpos femininos e já concebemos de parto natural, tanto que quando eu cheguei ao mundo nesta vida, foi só eu e minha amada mãezinha. Não precisamos de auxiliares porque sabíamos o que estávamos fazendo. E fizemos. E estamos aqui. No caso da Valéria, a Narayana precisava do impulso. Então entramos na região uterina, abraçamos e convidamos, mostrando o túnel de saída. No caso da Valentina, precisávamos assumir o corpo da mãe, praticamente, para aliviar as dores, dar a ela segurança, o conforto e, ao mesmo tempo, encorajar a Valentina a chegar ao mundo de parto normal. E a pergunta dela mais exata é essa. Vamos ver aqui. Minha dúvida é: esse benefício poderíamos pedir ou é somente concedido para quem tem boa índole, para quem não erra? Se fosse esperar termos boa índole ou não errarmos, praticamente ninguém na Terra receberia esse benefício. Márcia. E outra dúvida. Poderíamos pedir essa intervenção para uma outra pessoa?
Então vamos lá. Lembra de alguns luminares, dentre eles, alguém que disse, como Einstein, 99% do meu trabalho é transpiração, 1% inspiração. Ou Chico Xavier. Você quer evoluir pela desidratação, ou melhor, ele fala, só evoluímos pela desidratação. E você sabe o que é? Trabalhando ou chorando de dor pelos tormentos. De alguma forma a gente acalma, mas o que dá mais certo é o trabalho. Então, quando nós fazemos a nossa parte, tudo que está ao nosso alcance, as leis colocam esses recursos em nosso favor. Tanto setores da nossa consciência, como no caso de Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele narra que a jovem senhora estava crochetando, mas com uma dor horrível, quase insuportável. Então, naquele momento, a consciência, o espírito, cuja jovem senhora é apenas um fragmento, uma fração, do dizer de Leon Denis, troca a personalidade. E a que assume após uma leve parada, crocheta melhor e não tinha mais a dor aguda que tinha antes. Praticamente sem dor. O corpo. Quando ela devolve o comando, a outra continua crochetando mais lento, mas com alívio imenso. Então nós entramos com a nossa parte. E eu preciso buscar o conhecimento, porque se eu pedir o benefício e não desejar aprender, eu sou apenas um pedinte, um mendigo de quase tudo. Então eu preciso ofertar o que possuo, os meus poucos peixes, os meus poucos pães, para que alguém multiplique e eu alimente os meus milhares de famintos. Então, quando eu faço a minha parte e oro a Deus, chegando no meu extremo, que queres que eu te faça? Venda em mim o esforço extremo, já que tudo é possível àquele que crê e vive a sua crença. A consciência envia novos pensamentos potenciais gerados pela vontade, à luz da minha petição, e traz novas ideias para o plano mental, para a construção desses ideais. Mas se eu pedir que o Espírito faça por mim, como se eu pedisse a você, dirija meu carro, e não peça para me ensinar, chegou no final, você para e me entrega e eu não sei o que fazer. Agora, se eu pedir durante o percurso que você me ensine, fala, me ensine a dirigir, é uma coisa. E normalmente é assim que os espíritos agem e é assim que agimos quando alguém nos pede socorro também. Então, auxiliar quem não quer aprender não é a pauta do despertar da consciência, porque isso eu fiz durante anos e só compliquei a vida das pessoas. Então, fazer pelo outro o que somente a ele lhe cabe fazer, para que ele evolua, não dá certo. Eu digo sempre, eu nem dou mais a vara de pescar, eu empresto. E tenho que recebê-la de volta melhor do que emprestei. E ensino a pessoa a pescar, para que ela passe adiante a dádiva. Então pode ser para ti ou para alguém, mas já fizemos isso para várias pessoas. Você conserta o corpo da pessoa pedindo esse benefício, a pessoa sai do hospital, estraga tudo de novo, quando isso acontece no hospital, que a pessoa está com o pé na cova. Então você precisa perguntar para a pessoa o que queres que eu te faça, para que você assuma a sua responsabilidade, como fez o doutor Márcio Luiz Farinazzo com a minha esposa e comigo também.
esta medicação é até você assumir a sua responsabilidade. O dia que você assumir, você não precisa de medicação. E não deu outra, tanto no meu caso quanto no dela. Sigamos. O nosso irmão Fuad José, de São Paulo. Prezados, amigos do Despertar da Consciência. O livro Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, nos traz conhecimento e necessidade de buscar mais conhecimento. Desejo perguntar sobre o tema oração, que é um dos capítulos do próximo livro. Porque a gente vai construindo o novo livro de acordo com essas perguntas, Fuad, mesmo antes de você fazê-la fisicamente, porque ela já está respondida no livro. Então, nossa noção comum é que a oração beneficia a si e ao próximo por intermédio da providência divina, Deus, ou por um espírito de luz, ou por um santo da igreja, etc. No aspecto científico, a oração é direcionada pelo pensamento ao destinatário e esse o recebe esse pensamento ou essa oração. Pela oração, emite-se energia contendo elementos fluídicos, vibracionais, que viajam pelo cosmos até o destinatário, pelo éter cósmico, pelo fluido cósmico até o destinatário. Ele é o veículo. E ele faz algumas perguntas. A primeira: por onde sai especificamente essa energia do emissor? Depende do que nós sabemos e do que nós temos para ofertar, segundo o que consta na obra O Livro dos Médiuns. Vai depender do meu conhecimento e dos meus valores. Porque se eu sei, eu vou agir no fluido universal, vou arrebanhar uma porção desse fluido, vou construir a realidade que almejo doar. No caso, uma molécula saudável, quero construí-la. Canalizo o fluido pela vontade, pelo pensamento, no laboratório mental. Vou qualificá-lo com as minhas virtudes, segundo Kardec, na obra A Gênese. Condensá-lo em meu perispírito e transferir do meu perispírito para o corpo que está enfermo. Então, se eu sei fazer isto, eu vou construir uma realidade nova e essa realidade vai sair do plasma sutil, do interior dos microvórtices, na intimidade dos microtúbulos, que está nas entranhas dos centríolos, mergulhado no citoplasma de minhas células, ou seja, vai ser o plasma dessa célula exteriorizado, esse plasma sutil. Entendeu? Se eu quiser direcionar isso ao corpo. Se for para a parte psíquica emocional, isso vai sair por intermédio dos meus chakras. Aqui eu fiz por intermédio dos chakras, nadis, meridianos, núcleo da célula e até chegar nesta intimidade dos microvórtices e construir o elemento que eu desejo doar. Com os chakras, usando a mente e os sentimentos, eu vou construir uma realidade e vou doá-la de perispírito a perispírito. Antes aliviei os efeitos, fazendo alguma coisa ao corpo, agora a correção das causas no mundo psíquico, emocional, usando o consciente, na ressignificação do subconsciente, na iluminação do inconsciente e incorporando realidades do superconsciente. Então eu posso fazer de perispírito a perispírito, de mente a mente, de alma a alma, de mente a mente, ou de consciência a consciência. Vai depender do meu tamanho
em se falando de valores e do meu entendimento. Pode sair diretamente do meu centro coronário para o centro coronário do outro, do meu centro frontal para o centro frontal do outro e assim sucessivamente. Então, vai sair desses setores dependendo de cada qual. Qual o percurso dessa energia até encontrar o destinatário, receptor? Então, o percurso em mim, dependendo de como eu vou fazer, vai partir da minha vontade, dos meus desejos, para ser mais exato, conectando com a vontade, com todas as minhas vivências, vou construir a realidade no plano mental e depois vou enviar por intermédios dos centros de forças ou dos microcentros, porque são milhares, milhões, trilhões, e até chegar à criação do que eu pretendo doar. Depois, do mesmo produto, que é do fluido universal ou cósmico, que eu tiro uma porção e crio a realidade, eu vou usar o mesmo elemento para conduzir. Então, eu vou viajar por esse fluido cósmico, por esse éter cósmico, até o outro, pela sintonia do outro. Agora, por mais que eu me esforce, se o outro está refratário e eu não tenho a persistência, se eu tiver persistência, eu vou tentar uma vez, duas, água mole em pedra dura, até que chega um momento que ele não vai resistir ao contato do verdadeiro amor. Mas, normalmente, quem ora recebe os benefícios. Quem recebe a oração apenas os estímulos para fazer, por sua vez, vai receber o alívio. Terceira pergunta. Em que parte ou partes do ser, do receptor, essa energia tem sua entrada? Em seu espírito, vai depender para onde eu direcionei. Eu sempre procuro invocar, como Kardec nos ensina, o espírito do indivíduo e colocar-se à disposição para ajudar a sua alma ou seus veículos de expressão. Mas se ele me autoriza, eu posso fazer isso com a mente, com o perispírito, com o corpo físico ou ir diretamente em cada uma das células ou dentro das células, as moléculas, os átomos, onde a necessidade se encontrar e onde a minha capacidade me conduzir. Vai depender da pauta do que pode ser feito. Existem centros de recepção no destinatário? Sempre. Lembra quando eu disse agora há pouco com Emmanuel? Existe no fundo de cada mente, que é o mais correto dizer, que é o que está lá na lição, no capítulo 158 da obra Pão Nosso, o governo interno, existe no fundo de cada mente. A mente é uma emanação do espírito, então o fundo da mente é o espírito. Uma vasta rede de potenciais de progresso e de sublimação reclamando o trabalho. Agora, o que não está acontecendo entre a alma que desconectou da sua realidade é essa conexão. E eu vou ajudar o espírito como faz um consultor de empresa, ajudando o empresário a se entender com seus empresários, com seus funcionários ou com a sua empresa. Então, capacitando o empresário ou requalificando os seus funcionários. Então, por esses dois mecanismos é que nós vamos fazer acontecer. Mas existem sempre esses centros de recepção. Agora eu preciso saber como fazer para que isso chegue nesses pontos. O que faz transformar o destinatário ao receber essa energia benéfica pela oração? A vivência de quem ora. Porque se eu oro e não vivo o que eu estou pedindo, isso não faz nem cócegas no mundo psíquico, emocional, físico, moral e espiritual do outro. Onde a gente fala, a oração não tem força por faltar moralidade de quem ora
a vivência, a experiência. Porque eu vou enriquecer os fluidos com as minhas virtudes. E quanto mais nobre for as minhas virtudes, mais força de penetração no mundo físico, psíquico, moral e espiritual do outro, elas têm. Então, a semelhança de um neutrino que atravessa todos os corpos sem encontrar resistência, o amor é a força mais potente e, ao mesmo tempo, a mais sutil. O que faz transformar o destinatário, já disse. Então, terminou agora a sua pergunta. Agora vamos para a Elizabeth, uma das livres pensadoras. Uma pergunta de cada uma, da Elizabeth, uma da Clotilde e uma da Lúcia Parra, que estivera conosco no domingo passado. Então, a Elizabeth leu a página 217, que está no capítulo 5 da obra, o livro O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, que está exatamente assim. A mente é o espelho da vida, que está lá no item A mente é o espelho da vida, onde ela leu. E a leitura é essa. Se a alma não proporcionar melhores oportunidades de crescimento e sublimação a essas consciências advindas do meio externo, não conseguirá conquistá-las para abraçarem suas metas e propostas, que deverão objetivar a ascensão de todos os elementos envolvidos. Agora ela faz a pergunta. Como devemos trabalhar acionando a alma para que ela tenha o desejo e a vontade firme para a nova proposta e metas? A primeira coisa é essa, Elizabeth. Conscientizar que você é a alma. Então, o que fazer para você tomar ciência disso? De você acionar os seus desejos, fazer uma conexão com a sua vontade, porque você vai se elevar do centro laríngeo ao centro frontal. E o Cristo em ti vai abaixar do centro coronário para o frontal. Então você se esforça um tanto e ele retorna um tanto para te encontrar. E no meio do caminho vocês fazem essas projeções. E como será isso? Quanto melhor você cuidar do seu corpo, dando a ele somente elementos benéficos, você vai ter essa autoridade sobre quem entra no teu corpo. Agora, se entra qualquer ser de qualquer maneira e você não tem compromisso de promovê-los, não vai dar em nada. Então, quanto mais consciência eu tenho, eu, como empresário, vou selecionar para a minha empresa quem tem a capacitação das vagas que tenho à disposição. Salvo se eu tiver uma escola na própria empresa, eu pego alguém sem conhecimento algum e vou capacitá-lo. Então, vai depender de você. Você pode trazer algo sem nenhuma capacitação e transformá-lo em outra coisa. Então, você pode trazer uma cenoura que tem a expertise na produção da vitamina A e transformar essa vitamina na vitamina C, na vitamina B. Vai depender da sua capacidade. Então, enquanto não temos essa capacidade, eu vou selecionar os funcionários de acordo com a necessidade das vagas que eu tenho e daquilo que pretendo construir. E promover, porque trazer um funcionário para a empresa, ele precisa de um plano de carreira para ele ter estímulos para ser fiel, dedicado, etc., para que ele possa se promover. Contratá-lo para deixá-lo a vida toda na mesma seção, no mesmo setor, não é uma boa política. Criar um método que ele entre como um simples serviçal, um faxineiro e vai terminar na diretoria ou até como dono da empresa, se você não for apegado. Então, o que vai fazer a diferença é isso. Como devemos trabalhar acionando a alma,
ou como devemos trabalhar como alma os nossos desejos, para que esses desejos aliem a nossa vontade e aliando se torne vontade também, e agora com a firmeza dessa onipotência ou a potência das potências, na nova proposta que pretendemos. E vai depender da nossa inteligência, do nosso poder imaginativo, para que possamos ampliar a nossa capacidade criativa, que é o pensamento, na construção dessa nova realidade. A Clotilde. Como compreender e direcionar a vontade em seu nível mais elevado? O que eu disse no início do programa. Ser. Eu sou o que penso, eu vivo o que falo. Então, quanto mais nos esforçamos para ser a mensagem que apregoamos, mais profundo eu mergulho no Cristo em mim e me torno uno com Ele. Quando Paulo de Tarso apenas queria, ele se via mais onde ele não queria do que onde ele queria. Ele só queria, mas não se esforçava. Quando ele se esforçou, chegou um ponto de ele dizer: sigam-me, vocês que estão me ouvindo, porque eu já sou igual a Ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E nesse momento de introspecção, oração, a visualização, a meditação, de exame de consciência, da nossa proposta e da ação após esse mergulho íntimo, nós vamos criando esse vínculo e construindo, ou trazendo, porque eu crio a ambiência para que a vontade, o Cristo habite em mim. Já não sou mais eu quem vive, porque eu criei a ambiência. Enquanto essa ambiência não é criada, apenas os desejos, os instintos, paixões, emoções, sentimentos menos nobres vão perseverar ou dominar por aqui. Agora, se eu criei uma ambiência, um espaço semelhante ao festim de núpcias, com certeza ele virá. Agora a Lúcia Parra. Em qual estágio do nosso processo evolutivo passamos a sentir o medo? A partir do estágio racional, Lúcia. Como seres puramente instintivos, ainda estamos construindo com os instintos o sistema de defesa baseado neste medo. O medo de morrer é que preserva a vida. Ele serve para defender a nossa vida. E quando vemos que vamos perder a própria vida, já que eu vou perdê-la, eu parto para o tudo ou nada. Por isso que um animal encurralado, ele cria força descomunal para escapar, se possível, dessa situação menos feliz. E cada situação que o instinto cria para sair e preservar-lhe a vida, ele cria um sistema de defesa. O medo vai sair quando completar o nosso mundo racional, que eu vou entender de fato, porque agora eu sei, porque eu estou raciocinando. Agora eu começo a aprender a discernir. Diante de uma situação que eu ignoro, eu temo fracassar. Porque está ali um outro moço ao seu lado chamado orgulho. E se fracassarmos, o que será de nós? O orgulho transformado em humildade e o medo em coragem, superaremos qualquer situação. Porque se eu avançar e não der certo, a humildade não me deixa derrubadinho. Fizemos o que foi possível fazer. Não poderíamos esperar mais do que isso. Fizemos o máximo do nosso entendimento. E estamos abertos para aprender e continuar. Então, o medo é proporcional ao conhecimento que nós temos da situação ou da realidade que desejamos enfrentar. Então, quanto mais vasto o conhecimento, mais coragem teremos para percebê-lo e transformá-lo em novas realidades.
Pergunta agora é da Mércia, de Indaiatuba, São Paulo. Como acionar a vontade? A vontade para mim está no Cristo interno. É isso mesmo? Ela não está, ela é o Cristo interno. Mas como acessá-la? Praticamente sua pergunta já foi respondida. Vai depender de como eu vivo as diretrizes intuitivas que essa mesma vontade me transmite. Eu paro para ouvi-la? Pergunto diante de qualquer situação que eu almejo construir: o que queres que eu te faça? Silencio para ouvir as diretrizes? E se conseguir ouvir, sou fiel? Porque assim que conseguimos, às vezes, ouvir, aí vem o povo do contra, que não quer se modificar, do inconsciente, do subconsciente, o povo do mesmismo e o que tem medo da mudança. Porque vão morrer na forma, vão ser iluminados, vão perder a forma de vício e transformar-se em virtudes. E eles temem, porque ainda não confiam plenamente em nós. Então, eles vão colocar 1001 propostas, e se eu permanecer fiel à diretriz da vontade em mim, quanto maior a fidelidade, mais vinculada a essa vontade íntima, que é o Cristo em mim, eu me torno, até já não ser mais eu, mas Ele que dará as ordens e eu apenas executo. Lembrando do próprio Jesus, eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. O Pai é o Deus Espírito, o Deus interno, e eu, como Cristo, só faço a vontade dele, e como Paulo de Tarso, só faço a vontade do Cristo. Somos um. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Senão vamos caminhando para o nosso encerramento. As minhas memórias hoje estão fraquinhas aqui, estão demorando a responder. Vamos lá. Eu acho que a gente está sem internet, aí vai ter poucas perguntas. Tá bom, então vamos lá. Então, a Mauri da Silva Bastos. Gostaria muito de saber qual o tempo médio de anos, né, e acho que é entre uma encarnação e outra. Sei que cada caso é um caso, mas em tempo médio, qual seria? De acordo com os espíritos, Amaury, a média é 250 anos. Mas há espíritos que encarnam antes de desencarnar. Antes de desencarnar aqui, de fechar essa empresa, já abriu outra e já está funcionando. Há espírito que sai de um corpo e já entra numa outra realidade. Já sai, deixa uma maca e já está pronta para o trabalho. Mas a média, segundo os espíritos, em torno de 250 anos, o tempo médio. Então, há espíritos que levam milênios, outros segundos, ou encarnam mesmo antes de desencarnar. Até porque, para encarnar, não precisa desencarnar. Porque o pensamento é o espírito encarnado em nosso corpo, segundo Kardec, no item 76 do Livro dos Médiuns. Então, se eu souber como Chico Xavier o fizera, eu posso viver 100 vidas numa vida, porque ele mais ou menos viveu 100 vidas numa vida. Avançou mais ou menos esse tanto, segundo os luminares. Para começo, ele só veio aqui para psicografar 30 livros. Era a meta dele, a missão. Psicografou mais de 500. E o que ele fez além da psicografia? Quantas coisas! Então vejamos. A minha consciência acaba de me dizer que dá para sair de uma internet
e dar oportunidade à outra. Se uma não funciona, de repente a outra funciona, pode chegar mais alguma pergunta. Vamos ver. Compreendeu? Então depende da nossa lucidez, da nossa proposta de trabalho, e muitos esperam encontrar os seus familiares após o desencarne. Não vai encontrando só porque quer. A nossa estadia após o desencarne é de acordo com a nossa vida. Se o esposo levou a vida de um jeito e a esposa de outro, ela pode até por misericórdia, como a mãe de André Luiz, por exemplo, visitá-lo, o pai dele, no umbral. Mas ele nunca a viu, porque mesmo lá no umbral ele não tinha condição de visualizá-la. André Luiz não teve condição de ir até a sua mãe, ela que veio até ele. E após 36 horas de trabalho ininterrupto, quando ele admitiu que não servia nem para auxiliar de enfermeiro no mundo dos espíritos, e aceitou ser ajudante de faxineiro nas câmaras de retificação, trabalhando 36 horas ininterruptas, construiu uma pequena espaçonave mental, deixou o corpo astral lá, nos aposentos das câmaras de retificação, que tinha alojamentos, e chegou até um estágio que a sua mãe desceu certos graus, encontrou no meio do caminho, ele ficou lá alguns instantes, mas adormecido, só sentindo as tuas amorosas energias. Então depende da consciência e da vida de cada ser. Nós vamos caminhando para o nosso encerramento, porque a internet está com problema e não está chegando muitas perguntas. E também não é a quantidade de perguntas. Creio que o conteúdo do programa foi satisfatório até aqui e espero ter auxiliado de alguma forma. Não somos donos da verdade, somos livres pensadores. A nossa xícara sempre está disposta a esvaziar-se para receber de outros chás. Então não temos ideias pré-concebidas. Então sempre estamos abertos a novos aprendizados. Porque a natureza, segundo Kardec, ainda não disse a sua última palavra. E creio que nunca dirá. Porque o aprendizado é infinito, como o infinito é o universo, ou infinita a criação em Deus. Infinito no sentido de não saber nem o que é infinito, porque é algo que não se define. E imensurável, para mim, fica melhor, ou incomensurável. Então, mais uma vez, a nossa gratidão a você, telespectador, a vocês, telespectadores, internautas, a Aline Gonçalves, a Vilma Camargo, que ajudou a divulgação, a Marília Gonçalves, a Luci Galdino, que ajuda, a Pamela Ulho, mas a Elizabeth de Resende, a Mariana Medeiros, a Elizabeth Henrique, que sempre nos ajuda, o Arnaldo também agora na confecção dos cartazes e na divulgação, a Neuza Marques, a Marcela Lemos, a Marcela Lima, o Alexandre Marques, a Jussara Rocha, o Fernando Rocha e tantos outros amigos e companheiros de jornada, o César Ayala, que nos ajudam a fazer acontecer o programa como nós nos esforçamos hoje para levar até você. E só te situando aqui que na segunda-feira agora nós vamos ter a pílula de número 44 das 48, o alimento da mente. A gente já começa com o alimento do espírito, o alimento da mente, o alimento da alma, o alimento do perispírito, o alimento do corpo e o alimento por intermédio da afetividade. Então já vai estar o alimento da mente na segunda-feira às 20 horas. Na quarta-feira, exemplos não nos faltam. É a reprise do primeiro dos 30 programas, que vale a pena ser reprisados. Tanto
esses programas exemplo não nos falta, quanto as pílulas. E nós vamos criar um novo programa assim que o César e a Aline entender o mecanismo das gravações, porque o César sabia e agora perdeu e não está conseguindo. O Arnaldo vai nos ajudar. Nós vamos gravar um novo programa que vai servir para as duas coisas. Ele vai ter 2 blocos de 25 minutos a 27, ou mais ou menos 2 de 25 e um de 10 minutos. O 10 minutos vai ser a pílula, vai ser a visualização. E os 2 de 25 é como se fosse 2 exemplos, não nos faltam. Só que para TVC de Três Lagoas vai exibir as 3 coisas, os 2 blocos e a pílula, a visualização. A TV Web de Frutal vai exibir um bloco por vez e com certeza a pílula em outro horário lá, a finalização. A Web Rádio Portal da Luz não sei. O Portal do Espiritismo retransmite todos. E eu não sei a TV e Rádio Web Espaço Espírita como vai ser. No dia 17, a live vai ser uma entrevista com o Tiago, que é professor de inglês e se dispôs a fazer a tradução do livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo para o inglês. Vamos conversar com ele, que é estudioso da obra, e ver como está o andamento dessa tradução, se é que ele está conseguindo fazer, porque nós sabemos que há as forças favoráveis e as forças que contrariam, e há um momento que é para acontecer e às vezes outros que não é para acontecer. E no domingo, dia 20, vamos ter os livres pensadores, que é o Fábio de Natal, do Rio Grande do Norte. Só que aqui está escrito João. Me falaram Fábio, mas tudo bem. Então alguém de Rio Grande do Norte. Ou João Fábio, ou alguma coisa assim aqui mandaram. Anice de Promissão e Elizabeth Sobrinho de Resende, Rio de Janeiro. Desde já, mais uma vez, lhes agradecemos e peço que eles silenciem um pouco a tua mente. Acalme o teu coração. E ao mesmo tempo que a sua alma, ou você como alma, selecione os mais nobres desejos de transformação de algo que você deseja construir. Eleve-se até o plano mental e comece a usar a sua inteligência para imaginar o que pretende. E o Cristo interno, a sua vontade íntima, vendo isso, vem até você, fecunda-lhe com novos pensamentos, que é a capacidade criativa para a nova ação. E ao mesmo tempo lhe fornece os elementos qualificadores do pensar, que são as virtudes. Porque a inteligência, a imaginação e o pensamento vai dar forma, esses sentimentos que você deseja edificar alguma coisa vai dar vida, a mentalização, a visualização vai dar diretrizes e a atitude vai dar direção a essas energias. Pensar no teu bem, no bem-estar também da sua família, seu ambiente de trabalho, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, de nosso planeta tão necessitado. E o bem está vencendo a luta, tanto no plano espiritual, porque ele vence sempre, e no plano físico. Os elementos que ignoram, tanto no plano espiritual quanto no físico, estão em desespero, porque se não aderirem à pauta do bem, da verdade, serão repatriados para outros orbes menos evoluídos do que a Terra. Outros mais evoluídos estão chegando para somar com aqueles que desejam essa mudança.
para que a família seja fortalecida como célula, como alicerce de uma sociedade onde a presença de Deus como grande arquiteto, do Cristo como nosso mestre, modelo e guia, do seu evangelho a ser compreendido e vivenciado, o sentimento de patriotismo, do direito à propriedade e em pauta bem cintilante, a meritocracia a cada um conforme as suas obras. Onde nesse novo cenário todos os seres terão as mesmas condições para evoluírem, independente da sua embalagem epitelial, de sua raça ou etnia, seja lá o que for. Somos uma só família. Aqueles que abraçarem a causa do Cristo permanecerão no planeta. Mas, lamentavelmente, os que continuarem sendo instrumento das trevas irão juntamente com elas para os cenários que desejaram construir aqui, mas aqui não conseguirão. Mas no mundo primitivo, talvez, se Deus e o Cristo responsável por esse mundo permitirem. Então, visualizem quem está enfrentando essa situação em nosso favor, para que a nossa verdade como maior patrimônio seja preservada. E a nossa vida, a nossa liberdade tem maior valor do que a própria vida. Porque sem liberdade não há vida consciente, há prisão a serviço da ignorância. Inspirem, visualizem-se plenos, vendo a obra, vendo Deus. Não enxergando com maldade esses seres, mas somente a bondade poderão acordá-los para o futuro. Então esta onda de amor os levará para uns cenários qualificados com as suas necessidades. E lá estaremos como missionários para acelerar o seu progresso. Porque eles estão no Cristo quanto nós. E Cristo não desistirá deles e nem nós desistiremos do Cristo e deles também. Que esta paz brilhe nos céus de nossas consciências, como internautas, telespectadores, teleouvintes, e dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros, das emissoras e das empresas, multiplicando na mente, na consciência, no coração, na vida de cada ser, as forças que pacificam, as virtudes que asserenam, os estímulos que fidelizam o comportamento e, ao mesmo tempo, a honestidade que planifica. Para que a gratidão seja uma constante e a alegria de viver a vida seja perene e a esperança de melhoras seja vivificadora de novas realidades. E a cada segundo termos, como fiéis servidores do Cristo, privilegiados pelo prazer de servir e ser úteis à seara do Divino Mensageiro, ofertando forças vitalizadoras que aliviam o sofrimento e exemplos qualificados que estimulam a libertação de todos os tormentos. Um grande abraço a todos, muita paz. Até já. Namastê.